Africanidades Conectadas. Estamos apresentando a produção intelectual do professor mestre Moacir da Costa. Moacir ficou muito conhecido como professor, evidentemente, militante do movimento negro, dos movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores, mas eu acredito que uma outra face do Moacir ficou um tanto desconhecida da população de Itajaí, o seu lado intelectual. Um intelectual que estava ligado com a prática. No dizer de Gramsci, um intelectual orgânico. Nós já apresentamos aqui algumas produções dele e agora vamos trazer essa outra, né? Assim, Negro em Movimento. Reflexões e experiências sobre a promoção de igualdade racial. Então, esse trabalho que eu vos apresento foi fruto de uma disciplina que o professor Moacir ministrou no curso de especialização em diversidade étnico-racial, promovido pela UPEX. E com os alunos, que vocês conhecerão daqui a pouco, ele organizou essa publicação, né, que eu vou ler. Eu tive a oportunidade de fazer o prefácio e eu vou ler a introdução que o Moacir fez a essa coletânea de textos produzida pelos seus alunos do curso em nível de especialização diversidade étnico-cultural. Diz ele: ao ser convidado a ministrar a disciplina História dos Movimentos Sociais Negros no Brasil para os alunos do curso de pós-graduação em nível de especialização em diversidade étnico-racial, não esperava que fosse tão gratificante e, ao mesmo tempo, desafiador. Tendo em vista a minha origem de militância política, estar dentro do movimento social negro da cidade de Itajaí e ser, ao mesmo tempo, construtor e construído pelo processo de luta pela igualdade étnico-racial, de forma que me senti duplamente desafiado. Haja vista a preocupação profissional de se fazer um bom trabalho e mais a tarefa de militante antirracista e, sobretudo, nutrir o desejo de um mundo justo e, sobretudo, nutrir o desejo de um mundo justo, fraterno, solidário, com respeitabilidade e responsabilidade ambiental e ainda mais socialmente inclusivo. De forma que o intuito dessa coletânea de textos não é necessariamente de construir um material acadêmico com um rigor científico apurado, e sim de deixar registrado este momento histórico em que militantes antirracistas e educadores unem-se em prol da luta de combate ao racismo, tendo em vista o curtíssimo espaço de tempo em que mantivemos para trabalhar a longa trajetória do movimento social negro durante esse curto período de 4 encontros, e sim deixar registrada a passagem deste momento, história que é de conquista, de avanços, de retrocessos e, sobretudo, a coroação do acúmulo da experiência dos movimentos sociais negros de nossa cidade e região, a transformações de suas angústias em uma política de Estado e não mais política de governo. Acúmulo este que não seria completo sem o registro e a exposição dos acadêmicos e militantes
que aqui estão dando a sua contribuição no processo de transformação das relações étnico-raciais no Brasil. Mesmo que seja a primeira impressão, e tenho a certeza que não está pronta e acabada, que ao longo desse curso se transformará e se desenvolverá. Nesse sentido, pensar esse momento histórico é pensar a grande contribuição de homens e mulheres que já não estão mais entre nós, tanto nesse plano espiritual quanto no plano físico e geográfico. Cito aqui nominalmente alguns nomes, correndo o risco de esquecer a contribuição de alguns militantes antirracistas. E aí o Moacir cita alguns nomes que, na opinião dele, nas pesquisas dele, constatou-se que tiveram contribuição para essa luta antirracista em Itajaí. Ele cita seu José que Brilha, tia Loca, tio Magico, a professora Devanira Aparecida, o professor José Bento, ele me cita, entre outros tantos que deram seu sangue, suor e lágrimas para a luta de promoção da igualdade racial. Quero aqui também, diz ele, agradecer os meus alunos e a instituição Alpex por terem acreditado que uma nova sociedade é possível, que um mundo e um novo homem e uma nova mulher são possíveis de serem construídos, e a construção desses se dará a partir da doação do respeito à diversidade. Volto a agradecer a todos e todas os meus alunos que sonharam um sonho coletivo, um sonho revolucionário de corações e mentes. Vale aqui lembrar também que alguns desses escritos são frutos de indignação de militantes, outros frutos de experiências em escolas ou na educação infantil, até mesmo de impressões acerca do tema e da disciplina História do Movimento Negro no Brasil. Esta foi a terceira disciplina, de forma que acredito que as visões aqui expostas não estão prontas e acabadas. E tenho certeza que no final do curso de especialização, muitos desses escritos poderiam ser escritos de forma diferente e com mais rigor acadêmico. Porém, como afirmado anteriormente, o tempo foi muito exíguo. A principal função dessa pequena obra está focada na necessidade de se deixar registrado as angústias e o desejo de deixar os que vêm no futuro uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, fazendo a revolução democrática de corações e mentes nessa nova sociedade a ser construída por todos nós. Não teremos mais preconceito étnico, de gênero, de classe social, sociedade esta socialmente inclusiva. Sociedade esta na qual todo homem e mulher terão o seu nome escrito no panteão da história e que, sobretudo, serão medidos pela sua capacidade moral e intelectual e não simplesmente por sua aparência fenotípica. Desejo a todos uma boa leitura e que esses textos, uns com maior qualidade, outros um pouco menos, outros com mais rigor acadêmico, mas todos possuem o desejo comum à promoção da igualdade racial. Axé, boa luta e até a vitória. Venceremos. Professor Moacir da Costa, fevereiro de 2011. Aí seguem os artigos e seus autores. O primeiro artigo, Itajaí, o processo de transformações das relações étnico-raciais.
do acadêmico Paulo Sérgio Leminski. O seguinte, de Salete Aparecida dos Santos, resistência de uma afrodescendente no município de Itajaí. O terceiro, Tia Ciata, mulher acadêmica, de Maria Aparecida Pelizati. Discriminação étnico-racial, autoria de Pedro Becali. Templos religiosos e suas tradições, de Juliana Buch-Zeni. História e cultura de África, da acadêmica Lúcia Maria Teixeira. Diversidade étnico-racial, da acadêmica Rosângela da Silva do Nascimento. Nova visão, de Liane Nunes Barbosa. Olhar diferente, de Marilis Teixeira da Silva. A resistência negra contra a exclusão social, de Elisângela Cristina Basso Magalhães. Movimento de Mulheres Mariama, de Geni Terezinha Cardoso Gonçalves. O Ontem, Reflexo do Hoje, de Graziela Gonçalves. Reflexões sobre o racismo e a luta dos movimentos negros no Brasil, de Lucimar Pereira Dri. Diversidade étnico-cultural no cotidiano escolar, de Juliane Barbosa. Resumo das vivências do CEI, Centro de Estudos Integrados, Omar Luiz Macanhã, sobre o projeto de Diversidade Cultural, Étnico-Cultural, de Adriana da Rosa. E o último, Relato de uma experiência trabalhada em sala de aula, de Marcos Vinícius Moreira. Aliás, esse era o penúltimo. O último é Movimentos Negros de Itajaí, Áureo dos Santos Camilo. E ainda um outro, né? Esse agora de fato é o último. A Arte de Partir da Dificuldade, Patrícia Garcia Cardoso. Então vocês vejam que as temáticas apresentadas nessa coletânea estão relacionadas com a temática étnico-racial e relacionadas com a disciplina ministrada pelo Moacir da Costa. Então, mais uma face, mais um aspecto da produção intelectual do Moacir, e essa preocupação de ministrar uma disciplina e depois fazer uma produção a partir do conhecimento adquirido das experiências trocadas. Moacir da Costa, professor, mestre, militante, intelectual orgânico, um guerreiro nagô. Axé, Malungo.